Saudamos fraternalmente você, caro telespectador, que sempre nos prestigia. No programa de hoje, nós temos no nosso tema livre a análise da frase melhor prevenir do que remediar, espiritualmente falando. Mas antes nós temos uma pequena entrevista para saber detalhes do programa, do quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, que hoje está estreando. Você vai saber do que se trata e a partir de agora no nosso Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso quadro Entrevistas de hoje, especial, nós estamos aqui na companhia da Rose Marie Heidmann, nossa apresentadora, nossa companheira de apresentação. Mas por que eu estou falando de uma entrevista com ela? Simplesmente porque hoje nós estamos também estreando um quadro novo que vai ficar a cargo, a responsabilidade de apresentação para ela, que é Cristo e Nós no Terceiro Milênio. E eu queria saber com a Rose, completando essa apresentação, dizendo que, para quem não conhece, que ela é uma militante espírita de muitos anos, ou décadas, e atualmente é presidente do Centro Espírita Luz Eterna, aqui da capital paranaense. Rose, qual é o objetivo, então, deste quadro novo que o Diálogo Espírita apresenta a partir de hoje? Bom, como nós sabemos, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, com bases científicas e consequências morais. Há muita discussão sobre a sua vinculação com o Evangelho de Jesus, sobre o seu aspecto religioso, sobre ele ser uma religião constituída ou não. Entretanto, todos nós, estudando a doutrina espírita, concluímos, acreditamos que ela é o Consolador prometido por Jesus, que veio relembrar e explicar aquilo que ele ensinou, tornando atual aquele conhecimento da sua época em termos morais. É muito importante, então, Wilson, que nós procuremos relembrar esse aspecto moral, ético, religioso, do sentido não de uma seita organizada, mas da nossa ligação com Deus ao tratarmos a doutrina espírita. Os conhecimentos que o Espiritismo nos traz, de cunho científico, filosófico, eles são universais, ou são verdadeiros ou não são. A ciência, o nosso progresso, as nossas pesquisas, aos poucos, vão confirmando a veracidade da reencarnação, da sobrevivência do espírito, da sua possibilidade de conservar suas características, sua individualidade após a perda do corpo físico, das suas possibilidades de comunicação conosco, encarnados, trazendo-nos notícias do plano espiritual. Entretanto, esses conhecimentos, que estão ao alcance da ciência e da filosofia humanas, dentro da doutrina espírita, quando ela foi revelada, eles vieram muito próximos, vinculados às suas consequências morais. Portanto, isso nos leva à conclusão de que a antecipação desses conhecimentos que a própria ciência da época nos traria, porque hoje universidades famosas estudam a comunicabilidade e a reencarnação já, embora não seja tão divulgado ainda, a antecipação desses conhecimentos que nos foram trazidos, vinculados às suas consequências morais em nossas vidas, nos indicam da profunda importância do aspecto religioso ou ético em nossas vidas desses conhecimentos. Saber da mediunidade, da comunicação dos espíritos é uma coisa, mas na Guerra Fria, por exemplo, os russos e os americanos usavam as faculdades dos seus assim chamados paranormais para descobrir as instalações militares inimigas. Então, vincular esse conhecimento a um processo ético é a finalidade do nosso estudo do aspecto religioso, moral, ético da doutrina espírita. No mundo de hoje, principalmente, em que as pessoas estão cada vez mais se sentindo solitárias,
se sentindo num vazio existencial, em que as necessidades da alma, como nos diz o Evangelho, emergem do ser quando o seu corpo já está em maior conforto, e a vida sedentária nos leva a isso, em que a depressão, a tristeza acometem a tantos. É muito importante nós lembrarmos do conhecimento religioso, das pregações éticas e morais de Jesus, à luz da terceira revelação, para que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, na nossa vida de hoje, com os conhecimentos atuais. Eu queria justamente tocar nesse pontinho aí especial, porque hoje eu acho que o homem moderno, quando a gente fala homem, está se referindo ao ser humano, né? Ele tem uma dificuldade muito grande em alguns aspectos, algumas lições que Jesus nos trouxe, tanto que se passaram 2000 anos, nós continuamos quase que gentios ou ateus, né? Temos uma dificuldade de aplicar, porque hoje o mundo, os chamamentos do mundo desviam o homem e praticamente torna impossível essa aplicação. Então, acho que esse quadro... A importância dessa reflexão é trazer essa possibilidade de ver se nós podemos hoje, ainda, se esse conhecimento, as lições de Jesus estão atualizadas e sendo passíveis de aplicação, né? E tem utilidade na nossa vida. São capazes de nos tornar mais plenos, mais felizes. Então é isso. Fica aí o nosso convite. Segue já em seguidinha, coladinho nessa primeira conversa entre nós aqui. A Rose já vai trazer um tema de interesse, calcado no Evangelho, né? Para que a gente possa fazer essa reflexão madura e contextualizada dos ensinamentos de Jesus nos dias de hoje. Até daqui a pouquinho, portanto. Muita paz. No nosso quadro novo, Nós e o Cristo no terceiro milênio, nós estamos refletindo hoje juntos sobre o poder do perdão. Quando Jesus nos disse que deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes, 7 vezes, isso espantou as pessoas da sua época e realmente para nós, na nossa vida diária, até hoje, é uma dificuldade grande para ser aplicado. Como perdoar alguém que sequestrou um filho, torturou, matou? Como perdoar alguém que feriu a tua honra, a tua dignidade, se é possível, né? Deixar que outrem fira a nossa dignidade realmente? Como perdoar a um cônjuge que nos traiu, a um sócio que nos deu desfalque e foi embora? É muito difícil. Entretanto, quando Jesus nos aconselhou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele estava nos trazendo uma lição que hoje é objeto de estudo nas principais universidades do mundo, como fator de saúde, como fator de equilíbrio para a vida humana. Quando nós refletimos sobre o perdão, nós precisamos primeiro pensar, será que Deus perdoa? Se Deus perdoa, ele pode ser justo? É possível desperdoar alguém que sequestrou, mutilou, matou nosso filho? Simplesmente porque a pessoa se arrependeu, pediu perdão? Ou Deus é um pai tão bom que prescinde do processo de julgamento e condenação? Porque para perdoar é preciso primeiro ter julgado, é preciso ter condenado e depois dispensar a aplicação da pena. Esse é o sentido tradicional da palavra perdão. Por isso ela nos parece tão inacessível, tão fora das nossas possibilidades. Perdoar alguém seria condenar e depois suprimir a pena. Deus, sendo justo, com certeza, dá a todos os seus filhos a oportunidade de retomar sua caminhada, de aprender com as suas experiências, de crescer. Mas acreditamos que ele não condena, portanto, também não perdoa. Dá ao culpado, à pessoa que errou, a oportunidade de resgatar as suas dívidas, quitar-se perante a lei divina, trabalhando, aprendendo, experienciando em benefício muitas vezes daqueles mesmos a quem prejudicou, se não numa, em diversas vidas. Quando, porém, na atualidade, os nossos pesquisadores se debruçam sobre o poder do perdão, eles estão falando do perdão como benefício para aquele que, em princípio, foi a sua própria vítima.
Na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Dr. Fred Luskin faz estudo, tem um grupo de pesquisa sobre o poder do perdão e nos ensina que perdoar não é esquecer, não é esperar que a pessoa que agrediu não pague pelos seus erros e não aprenda. Perdoar é um processo de libertação pessoal que nos livra do rancor e da mágoa para que nós possamos enfrentar a nossa vida a partir daquele evento trágico, não mais na condição de vítimas, mas como heróis do nosso próprio processo de crescimento. Diz-nos o Dr. Luskin que é possível aprender a perdoar treinando, assim como se aprende, num certo sentido, até a jogar bola ou a praticar um esporte. Se você se dispuser sinceramente, você consegue. Não no sentido de esquecer, nem de desejar que não aconteça o aprendizado com quem o feriu, mas confiando que a justiça divina vai se manifestar e libertando-se da mágoa, do rancor, do desejo de vingança, para que você seja o autor do seu próprio processo de liberação e crescimento. Nesse sentido, é possível vivenciar hoje o processo ensinado pelo Cristo, perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes, nos livrando do rancor, da mágoa, do peso, acreditando que nós merecemos não ficar presos e remoendo o passado, mas darmos a nós mesmos uma chance de uma vida melhor. Veremos numa oportunidade futura que os 9 passos do processo de perdão que o Dr. Luskin aconselha, que são muito interessantes, mas lembramos o conceito dele sobre o processo de perdão para meditarmos. Perdoar, segundo a Universidade de Stanford, é desistir de toda e qualquer esperança de um passado melhor e focar no nosso próprio futuro. Muita paz. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos analisar a frase melhor prevenir do que remediar. Evidentemente com enfoque mais no aspecto moral ou espiritual, que é o que nos interessa aqui, né? A razão das nossas apresentações. Eu estou aqui na companhia da Rose Heidmann, mais uma vez, do Gilberto Luiz Tomasi, que vão nos ajudar a desenvolver o tema. E a gente vai enfatizar aqui exatamente isso, além do aspecto da saúde, porque aparentemente quando se fala em remédio, medicamento, é a conotação de saúde, mas nosso enfoque não é esse, é em aspectos gerais, né? Isso passa necessariamente, né, ou implica você prevenir, não sei se vocês concordam, em algumas palavrinhas-chave, né? Por exemplo, prudência, reflexão, planejamento,
racionalidade, sabedoria. Por quê? Por que racionalidade e sabedoria? Porque eu acho que a pessoa usa da sua sabedoria quando ela constata que alguma coisa pode lhe causar mal futuro e ela justamente previne-se, ela evita, por mais que aquilo seja atraente, seja convidativo, né? A gula na alimentação, que não precisa ser uma gula, né? Mas pode ser um pouco os excessos, ou na bebida, ou em outro tipo de lazer, ou na maneira de lidar com o dinheiro, na maneira de administrar o dinheiro na sua vida, enfim. Tudo isso, você, às vezes, é muito tentador. A sabedoria é quando ele aprende a dizer não para si mesmo, porque chega à conclusão que não vai lhe fazer bem, seja num futuro imediato ou mais à frente. Então, a gente gostaria que vocês pensassem junto comigo aí, né? Claro. Alguns exemplos, sem entrar ainda no aspecto propriamente espiritual, mas de situações aí que a gente no dia a dia, além da saúde, que vale a pena prevenir do que depois remediar. Wilson, Rose, pesados amigos, eu acho que uma das grandes dificuldades para a gente conseguir prevenir é deixar de lado alguns desvios de conduta que a gente tem, né? Porque a dificuldade é tanto porque você nunca imagina que vai acontecer com você, aquela história, né? Acontece com os outros, não acontece comigo. E, falando em exemplos, eu posso citar alguns meus, né? Todos sabem, vocês aqui especialmente, que eu passei por uma pequena cirurgia, alguns dias atrás, que poderia ter sido evitada. Poderia ter sido evitada, e eu fui relegando porque eu achava que podia lidar com a situação, que tinha outras coisas a fazer, alguns lazeres, né? Enfim, e a coisa se complicou. Falta de planejamento, como o Wilson falou, falta de consciência, falta de saber que nós temos que cuidar do nosso corpo e da nossa mente, deixar algumas situações que não são tão importantes de lado para cuidar de nós mesmos, né? Então, como eu repito, às vezes alguns desvios, né, que são mais fáceis de serem lidados, que nos dão mais prazer, aspas, né, fazem com que a gente acabe descuidando, então, dessa prevenção. Para mim, Wilson, eu tenho 5 filhos, 7 netos, falou em prevenir, é melhor que remediar. Eu lembro que o melhor, qual é o bem mais precioso que nós temos? O tempo. É o tempo. Né? Para mim, se nós investimos o nosso tempo no cuidado, na convivência, no exemplo, no diálogo com a família, com os filhos, principalmente na fase de formação, agora com os netos, nós estamos prevenindo. Por quê? Porque esse jovem, essa criança que tem oportunidade de conversar em casa, que joga a conversa fora, tem um pai e uma mãe disponíveis para ouvir, ele está sendo prevenido de muitas armadilhas depois. Os pais trocando aquela conversa sobre assuntos triviais do dia a dia da criança, do jovem, estão se informando sobre as suas necessidades, sobre as suas preferências, sem pretender ser conselheiros formais, né? Partilhando aqueles jogos, aquelas brincadeiras próprias da fase infantil, eles vão formando o caráter do filho. Prevenir no sentido de dividir tarefa doméstica, de fazer junto com alegria. Acho que esse é o maior investimento. Como Kardec colocava, que é a criação de bons hábitos. Eu acho. Mas eu acho que a gente está colocando, como eu disse, a gente está colocando aqui, assim, no modo geral, existem outras situações triviais do dia a dia que causam tanto aborrecimento. Falta de fazer um seguro. Quando a gente não sabe prevenir. Um seguro para o automóvel, às vezes a manutenção desse carro, vai fazer uma viagem, ou mesmo na zona urbana, depois causa tanto aborrecimento por certos descuidos. As pessoas têm dificuldades para fazer uma pequena reserva financeira, às vezes gasta no que não precisa, em supérfluo, depois aparecem aquelas emergências com a família, com a própria pessoa, aí ela não tem nada, tem que recorrer para, quer dizer, faltou prevenção, depois tem que correr atrás, o prejuízo é sempre maior, o aborrecimento, o estresse é maior, um desgaste físico, emocional, de amizade, uma série de coisas. Problema de uma gravidez indesejada, prematura, que passa pela educação dos filhos também, por falta de orientação, depois vai ter que remediar. Infelizmente, alguns tentam remediar com aborto, uma situação completamente desnecessária, talvez, né? Então, esse tipo de coisa que a gente vê de um modo geral. Agora, do ponto de vista moral ou do ponto de vista espiritual e da lei de causa e efeito, né?
o que significaria esse prevenir para não ter que remediar? Eu penso que uma das causas principais na prevenção, no lado moral, seria nós vigiarmos mais os nossos pensamentos. Tá? Porque os nossos pensamentos nada mais são do que algo que nós desejamos. Então, vigiar os nossos desejos, vigiar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, as nossas atitudes serão bem melhores. É uma prevenção também, né? Uma prevenção de saber exatamente aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que vai ser bom para você, para não ter as consequências futuras em falta dessa prevenção. O que nós podemos prevenir? Olha, para mim, a melhor prevenção que pode existir está contida naquele axioma de Jesus, né? Procurai primeiro o reino dos céus e sua justiça, que tudo mais se vos será acrescentado. Quantas vezes na vida, né? Você que ainda é imperfeito, egoísta, orgulhoso, partilha com alguém alguma coisa que até vai te fazer falta porque o outro precisa mais. Dali a pouco, os recursos que você precisa vêm de outro lado, vêm de outra fonte, não daquela forma fácil que você desejaria, né? Você trabalha um bocado, mas o serviço aparece. Então, a bondade divina nos traz de volta em dobro tudo aquilo que nós damos. Eu não sei se você lembra, Wilson, daquela história do chuchu, dos chicos. Dá tempo de contar ou deixamos para outra vez? Se for curtinho. Bem curtinho, para tentar resumir. O Emmanuel falou para o Chico que tudo que ele fazia para os outros voltaria para ele em dobro. Ele falou, da pobreza que eu ando, eu duvido muito, né? O Chico que conta. Aí ele ganhou 2 chuchus, ele tinha 2 chuchus em casa. E pensou, não tem mais nada para comer, só os 2 chuchus. Será que o Emmanuel está falando a verdade ou não? Pensou, vou testar. Levou os chuchus para uma família pobre. Quando ele voltou para casa, uma vizinha veio à cerca e falou assim, Chico, ganhei um monte de chuchus. Tem aqui uma sacola para vocês. Ele falou, opa, funcionou, né? Aí ele pegou a sacola dos chuchus, levou e distribuiu para todo o pessoal que morava lá perto da ponte. Voltou para casa e nada. Falou, nossa, fiquei sem os 2 chuchus e não tem comida hoje. Aí no fim do dia passou um carroceiro, já anoitecendo, parou na frente da casa e falou, ô Chico, a gente no sítio está dando chuchu até para os porcos, porque deu demais esse ano. Eu trouxe uma carroça de chuchus para vocês. E ele viu que era verdade. Aquilo que a gente partilha é que nos garante. Então, prevenir muitas vezes é partilhar. Eu tinha colocado aqui, né, para, digamos assim, fomentar os nossos exemplos. É importante que a gente coloque exemplos práticos, né, sobre essa situação. Então, eu lembro assim, por exemplo, quando nós estamos aqui na Terra de passagem, e temos pela reencarnação, outras a existência aqui, a existência do outro lado. Mas se a gente souber viver bem com arte, a gente vai desencarnar bem e vai ter uma boa estada no plano espiritual e vai voltar bem depois. Então, a prevenção passa por isso, por um processo que inicia lá, como o Gilberto falou, através dos pensamentos, mas principalmente com atos do dia a dia, de uma longa existência. Íntima, né? E isso faz com que você evite, talvez, ter um desencarne difícil, um estado de perturbação após a desencarnação dolorosa, que você vá para regiões de sombra e sofrimento. Tudo isso pode ser evitado para não ter depois, como a gente testemunha nas reuniões mediúnicas, as entidades, irmãos nossos sofredores, uma grande angústia porque não aproveitaram, não souberam prevenir aqui enquanto estavam encarnados. Essa oportunidade maravilhosa que nós temos e que as pessoas desperdiçam de uma maneira, às vezes, bizonha. Porque não tem noção da importância que tem esta passagem aqui nesse grande educandário. E não é viver de forma isolada do mundo, não, né, absoluta. Como a gente já colocou aqui, de estar no mundo e ser do mundo. As duas coisas são compatíveis, elas não precisam necessariamente... Só ser generoso, não ser mesquinho. Agora eu coloco para vocês o seguinte, como prevenir? Ele falou lá do pensamento, mas tem mais coisas. Em resumo, Rose, não passa por esse esforço de combater vícios e desenvolver virtudes? Ele passa, mas para mim, né, que sou meio preguiçosa, tem atalho. O atalho, para você não ter que ficar o tempo inteiro preocupado com o que você fez de errado, se policiando, se torturando, é você ser generoso.
você ser amoroso no que faz, você se preocupar com a dor alheia, você ir atrás do sofrimento, não esperar que ele se ajoelhe na sua frente pedindo socorro. Jesus nos disse, o Evangelho nos repete, que o amor cobre a multidão dos pecados. Em vez de toda essa severidade absoluta, a gente pode levar a vida com alegria, desde que seja puro de coração, escolha as coisas certas e viva amorosamente, voltado para a necessidade, sem criticar, sem se julgar superior, sem usar seu pretenso conhecimento, ou muito mais pretensa virtude, para condenar os outros que não pensam pelo mesmo figurino. Então, a amorosidade, para mim, é o grande atalho. Mas tem que ter uma disciplina, né? Porque senão você não consegue fazer isso aí. E tem gente que é bastante generoso, mas tem algumas... Não estamos julgando ninguém, não estamos dando nomes a ninguém. Mas situações a ninguém, mas às vezes tem certas falhas de caráter muito graves. Embora seja generoso com a família, com um, com o outro, mas não gera... Não é ser pródigo, né? Agora, eu queria lembrar aqui o seguinte, rapidinho. O Kardec coloca assim, que se você, acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, ou os Espíritos para Kardec, né? Eles colocam isso, que se o homem parasse para examinar as causas dos sofrimentos atuais que ele passa, os seus dissabores, as suas vicissitudes, ele descobriria que, invariavelmente, quase que a totalidade são por essa falta de prevenção. É pela imprudência, por falta de reflexão, de um planejamento, de um cuidado, de disciplina, que ele sofre. Então não é karma, não é lei de causa e efeito, não é erro do passado, é do presente, de agora, que ele não soube se comportar e está colhendo os frutos imediatos daquela colheita. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. E, mais um pouquinho, o que significaria o remediar? Quando numa situação, Gilberto Rose, em que já é uma situação consumada, diz, bom, eu devo ter feito, errei nessa, na outra, quem sabe, o que eu faço para remediar agora? Porque para prevenir só para a próxima. Aceitação, resignação, e aceitação não significa ficar esperando a coisa acontecer, é lidar bem com a situação, tendo a certeza que você ainda tem condições, pelo simples fato de aceitar, se resignar e pedir proteção, ajuda, você ainda pode conseguir alguma coisa. E ativamente trabalhar para reparar seu erro, ir à luta, né? Não ficar parado porque você errou, porque você está sendo egoísta. Pense no outro, tente reparar, se aquela pessoa não está mais no seu caminho, ajude a outra. E para isso Deus dá repetidas oportunidades. É isso. Seja nesta ou em várias reencarnações. Porque nos ama. É verdade. Então a gente tem sempre olha, essa vida está um pouco pior, tem problema. Vamos plantar bem para ter uma colheita melhor na próxima. Isso não é ser interesseiro, não é ser carola, não é querer fazer média com Deus e com Jesus, mas é ser realista, científico, sábio. Isso é sabedoria de vida. Né? Então, meus irmãos, nosso programa de hoje fica por aqui. Com vocês aí a frase da semana que encerra a nossa apresentação de hoje. Até a próxima semana. Muita paz a todos.